eu quero manter vivo o mistério. O que vocês, os telespectadores, acham que é? Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai explorar uma teoria bastante intrigante sobre um dos personagens mais misteriosos de The Amazing Digital Circus. Estamos falando do Jax. Será que ele pode ser só um NPC ou pode ser algo muito mais sinistro, como um hacker manipulador dentro desse universo digital? Bom, desde as suas travessuras até as ações mais suspeitas, tem muito o que se questionar sobre quem ou o que ele é. Será que ele é um jogador que está seguindo as regras ou simplesmente quebrando todas elas? Então, se você é fã de teorias que mexem com a cabeça e quer descobrir a verdade sobre o papel do Jax no circo digital, já capricha no likezão, não esquece de se inscrever no canal e ativar esse sininho também, beleza? Então vem comigo e bora começar. Há bastante tempo vem surgindo algumas teorias de que o Jax é um NPC dentro da história do Digital Circus. Isso não é uma novidade pra ninguém, galera. No começo, eu pessoalmente fui convencido de que o Jax não era um ser humano de verdade, como os outros personagens do circo são. Acredito que, em vez disso, ele era um NPC, ou um personagem não jogável. Para muitas pessoas, as suas palhaçadas ali no último episódio provam essa ideia. Só que agora surgiu a ideia do Jax ser um hacker que entrou dentro desse game. Agora no episódio mais recente do The Amazing Digital Circus, parece que ele utiliza aquele iniciozinho, a parte inicial da história, para lembrar a gente de que o Jax não é como os outros personagens. A história começa, beleza, com a Pony lá, que tá aprendendo a respiração, né? E isso acaba fazendo a pele dela mudar de cor dentro do jogo. Beleza. Só que quanto mais tempo ela segura, mais as cores mudam, né? Mais rápido. A Pony nunca chega ao ponto de que ela realmente sufocaria, porque para ela se deixar de respirar, não acontece, porque tem algum tipo de bloqueio psicológico no digital que faz o avatar querer respirar. Só que de acordo com os personagens, eles realmente não precisam de ar e podem continuar segurando a respiração indefinidamente. Algo totalmente diferente acaba acontecendo com cada um deles quando fazem isso. Tudo isso é explicado pelo Jax, que menciona de uma forma particular que algo diferente acontece com cada pessoa. Ele insinua que é como se fosse um ovo de Páscoa para cada jogador humano, algo que os NPCs não conseguem fazer. Isso poderia ser uma dica sutil de que o Jax é de fato um NPC, literalmente separando ali das pessoas de uma forma mais sutil no geral, né? O comportamento do Jax, ele se torna ainda mais suspeito quando ele se recusa a aprender a respiração, mesmo depois de explicar que o rei, por exemplo, brilha, que o cabelo da Agatha Macarrão começa a se destacar, que outras pessoas acontecem coisas diferentes, mas o Jax, ele se recusa a mostrar o próprio truque, alegando que ele quer manter o senso de mistério. No entanto, isso é extremamente suspeito, galera, e é muito possivelmente perigoso também. O Jax, ele não é como os outros personagens. Se não for porque ele é um NPC, pode ser simplesmente porque ele é alguém maldoso, ou como dizemos a outra teoria, um hacker. Ele vê o jogo como algo que pode ser explorado só por diversão, adorando o sofrimento simulado ali que é causado pelas suas próprias travessuras às outras pessoas. Ele espalha o caos em todas as direções. Ele quer causar o estresse, problemas, tanto para os jogadores humanos quanto para os próprios NPCs. No episódio 2, a sua maior alegria foi, por exemplo, encontrar uma maneira de libertar um monstro de chocolate lá no povo do Reino dos Doces, podendo ouvir os gritos de terror enquanto a carnificina era desencadeada. Isso pode ser exatamente o que o Kane, ou Caim, né, depende se você tá vendo em português ou em inglês, enfim, estava procurando quando discutiu com ele, né, porque não permitiria que os personagens tragam NPCs das suas aventuras para casa. Tanto que no episódio 2, o Kane, ele diz que nem sempre conseguiu distinguir um personagem de um NPC. Você não vai saber se é ou não é, o que é uma coisa estranha de se dizer, mas ele indica que misturar os dois era algo muito ruim. Ou seja, uma razão mais óbvia pelas quais isso seria ruim é o fato de que os NPCs como o Jax poderiam aprender a explorar o jogo e até mesmo explorar o Kane. Então as pessoas que jogam o jogo geralmente fazem isso porque eles querem se entreter. Um NPC, no entanto, pode ser construído com uma motivação forte em histórias de fundo complexas que moldam as suas escolhas. No episódio 2, a Pony acidentalmente acordou lá o Gummy-Goo, né? O fato de ele não ser uma pessoa real, como toda a vida, né, que é fabricada, leva ele a querer continuar pacificamente existindo com os humanos. Mas, com o tempo, muitos desses NPCs, graças às suas personalidades que já são orquestradas, eles poderiam desejar encontrar uma maneira de explorar o sistema. O Jax, ele pode ser um exemplo máximo disso. Um personagem divertido e maluco, criado para ser um encrenqueiro, né, ou essencialmente um vilão no nível original. Só que acontece que a história pode não ter ele como um personagem real, com uma equipe de Gummy-Goo e a sua turma, mas a personalidade dele tá enraizada em querer o máximo de caos e o máximo de destruição possível. Se ele fosse confundido com um humano, poderia acabar essencialmente reprogramando o Kane no final das contas para servir a ele, em vez de servir os humanos. E agora, o Kane saindo do seu caminho para servir a quem ele pensa que são os humanos, enquanto Zubal, por exemplo, teve dificuldades em convencer o Kane a mudar a sua forma de pensar sobre as aventuras, o desejo de atender personagens como Zubal e o Jax levou a pelo menos 2 níveis serem bem intensos e falhos. O Jax parece
tão sem coração que deixaria até a Hagatha morrer, como aconteceu lá no episódio Pilot, né? A Hagatha agiu como se estivesse tudo bem e o Jax não buscou ajuda. É como se o Jax preferisse voltar à aventura, né, justamente para encontrar Hagatha e Pony, os dois abstraídos. Caso contrário, por que ele não saiu do caminho ali para encontrar o Kain? Com o tempo, cara, mesmo que não faça nada destrutivo, um NPC convencido de que o Kain é humano teria só criado uma nova direção para sua programação, se orientado corretamente, é claro. E isso era algo que a gente já vê acontecer com o Jax, intensificando nas aventuras baseadas nos humanos simplesmente se cansando da sua existência no jogo e precisando de algo mais envolvente para poder aproveitar. E isso levou a falhas dentro dos níveis lá, o que poderia ter sido sutilmente empurrado pelo Jax, sendo ele um próprio NPC. Curiosamente, outra questão aqui é que o Jax ele age de uma forma semelhante ao Kain. Os dois se dirigem ao público que assiste ao show como se eles pudessem ver a gente, algo que os personagens humanos não fazem. O Kain age dessa forma logo lá no início, né, da cena do Pilot, e até orquestrando toda a sequência de abertura, né, para algum público imaginário. Só que no episódio recente, depois de se recusar a aprender a respiração para mostrar todos o que acontece com ele, o Jax se virou para a câmera e disse aí pro público que ele queria saber, né, o que eles acham que é a verdade. Essa que é a questão. Essa ação parece sugerir que ele não era um ser humano ou apenas uma EA ou um NPC motivado ali e alguém que aparentemente pode ver o público assim como Kain, ou pelo menos foi programado para agir como se houvesse algum tipo de público assistindo esse jogo. Então agora, uma questão que alguns fãs levantaram com essa teoria é que o Jax parece ter o seu próprio quarto no corredor dos personagens. Até mesmo os personagens que foram abstraídos têm um quarto lá e a foto na porta, indicando que eles são humanos reais. Até agora nós vimos o quarto da Pony, também vimos o quarto de alguns outros personagens, mas personagens, por exemplo, como a Hagatha, só tiveram seus quartos apresentados em alguns momentos específicos, como um conjunto de pinos lá, de esmalte, e o Jax, é claro, tem uma porta com a sua própria imagem nela, o que indica que ele é um personagem humano real. No entanto, se a gente for olhar atrás dessa porta do Jax, nós não vemos um quarto, como acontece com a Hagatha. Em vez disso, a fechadura acaba revelando que atrás da porta do Jax tem apenas um grande vazio branco de espaço digital restante, semelhante ao que existe além da área do jogo do Digital Circus. Essa área é destinada justamente à criação de mais aventuras e locais onde os jogadores vão, entendeu? Para alguns, isso significa que o Jax é apenas um hacker que encontrou uma maneira de entrar no vazio digital dentro do quarto dele, o que pode desempenhar um papel de travessuras malucas mais tarde para ele. Outros acreditam que isso é evidenciado que não tem nenhum espaço lá no quarto dele. As portas com o rosto, né, dos manequins vazios, que não parecem ter um rosto de personagem até que o novo jogador carregue, sugerem isso também, como aconteceu com a Pony. Faz sentido que por trás dessas portas, tudo o que veríamos seria um espaço digital em branco, algo que pode ser reprogramado para um quarto personalizado, como vemos acontecendo com a Pony. Então assim, até então não passa um código branco. Isso é tudo que o Jax precisaria, uma imagem de si mesmo para colocar sobre a imagem original do quarto dele, e todos achariam que ele tem um quarto igual ao deles. Eles provavelmente querem entrar lá, e eu vou presumir aqui que outra pessoa viu ele usar essa porta em algum momento, mas ele provavelmente não tem um travesseiro permanente ou uma área de um lobby ali do circo para poder dormir, e parece gostar de ficar lá, por exemplo, com a sua esposa, né, para que tivesse um espaço compartilhado, algo que eles criaram juntos. No caso do Kinger, mesmo depois que a esposa foi abstraída, o próprio Kinger continua ali, em vez de ficar no quarto dele como os outros. Parece que o Jax, ele pode nunca ir realmente pro quarto dele, ele pode estar constantemente numa parte diferente do circo, só fazendo bobagens e esperando que os outros acordem, planejando o que faria com eles em seguida. Se ele é um NPC, ele não precisa dormir da mesma forma que os outros acham que precisam, mesmo que ninguém realmente precise dormir no jogo. Os outros, eles gostam disso tudo porque simulam uma experiência, né, que eles lembram nas vidas humanas, que é dormir, viver o cotidiano e tudo mais. Só que um NPC como o Jax não tem essa lembrança, galera. Ele está criado dentro do jogo, ele não sente falta disso como os outros. Isso daria mais tempo para ele planejar as travessuras malignas. Agora, um argumento que eu ouço contra essa teoria é que a gente sabe a idade do Jax, né, que foi listada pela Guzi Works junto com todos os outros personagens. Só que eu acho que não é preciso dizer que a Guzi Works não colocaria essa lista e simplesmente não incluiria o Jax, entregando toda a ideia de que ele é um NPC. Muitas pessoas também apontam que Gamigu, o NPC do episódio 2, também tinha uma umidade, uma família da qual ele se lembrava e também uma vida inteira dentro daquele estranho e surreal pequeno mundo do Reino Doce. Se o Jax fosse um NPC, ele também teria o mesmo. Isso significa que ele também teria umidade e uma história de fundo, assim como os outros personagens. Pode ser que ele não tenha essa história sofisticada como o Gamigu, mas como Kain explicou a Pony, por exemplo, os novos NPCs no nível do Reino Doce eram mais envolventes, e isso apenas tornaria o Jax menos humanos e menos relacionável também. Faz sentido que qualquer origem do NPC do Jax possa ter sido feita sem muita história ou contexto para ele. Ele teria só alguns traços básicos com os quais o Kain acabou programando ele. E as intenções do Jax podem ser tão obscuras
obscuras que a gente descobre que ele é responsável por todas as abstrações que acontecem dentro do circo, garantindo que as pessoas sejam empurradas propositalmente até os seus limites, para que acabem se transformando. Como um NPC, acontece que o Jax ele não pode ser abstraído, e ele pode ver isso como uma forma de controlar o circo, empurrando as pessoas a esse limite para que eles não percebam o que ele tá fazendo. Ele lentamente acaba manipulando vários humanos sem que eles percebessem, né? Mas o que vocês acham sobre isso no final das contas? Jax é um NPC ou apenas um hacker troll que conseguiu entrar dentro desse jogo? Me fala aí o que você pensa nos comentários pra gente trocar mais ideia. E não esquece de se inscrever e ativar esse sininho. O sininho é muito importante para você receber os próximos vídeos que vão falar muito mais coisas sobre Digital Circus. A gente tá trazendo muita teoria bacana aqui pra trocar ideia e desvendar cada vez mais essa história. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço, muito obrigado por mais um vídeo e até mais. Valeu!